A paz do Senhor Jesus. Como você pode observar, Paulo prossegue anunciando o Evangelho de Cristo Jesus no antigo Império Romano. Paulo gastou grande parte do seu tempo aqui na terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, cidade fundamental da Ásia Menor, na região da atual Turquia. Depois de toda aquela confusão, Paulo agora tem a intenção de chegar a Jerusalém. Nós estamos aqui por volta do ano 56 e olhando para o texto, depois do tumulto, diz o texto que Paulo vai para a Macedônia. Lembre-se, a região ao norte da Grécia, ali na parte norte da própria Grécia, viajou então e chegou à Grécia, onde ficou 3 meses, diz o versículo 3. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Veja a importância do detalhe, de todos os detalhes específicos de Lucas, mostrando a confiabilidade histórica do livro de Atos. Agora, veja bem que Paulo vai para a Grécia e certamente ele vai gastar um tempo especial ali na Grécia. E tudo indica que ele gasta esse tempo principalmente em Corinto. Diz o texto que ele fica ali 3 meses. Esses 3 meses parecem assim estranhos, mas é muito provável que isto é o inverno no final do ano, 56 para o ano 57. Os estudiosos, inclusive, acreditam que nesse período que Paulo escreve a carta aos Romanos, e a razão dele ficar todo esse tempo aí na Grécia é porque a navegação não funciona durante o inverno. E Paulo fora para a região da Macedônia e Acaia, na Grécia, porque o seu objetivo era levantar a coleta para os cristãos pobres da Judéia, conforme nós podemos confirmar na primeira carta dele aos Coríntios. E assim ele começa então a sua viagem na direção de Jerusalém, que é o seu destino final. Assim, no primeiro dia da semana, diz o verso 7, muito interessante, mostrando que os cristãos estão se reunindo no primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Eles se reúnem para partir o pão. Paulo falou ao povo. E acontece algo interessante, onde eles estavam reunidos. Havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, e ele dormiu durante a pregação. Já viu isso? Olha só, aquilo que você já viu em certos ambientes também acontecia no tempo da igreja primitiva. Aqueles indivíduos que tiram longas sonecas dentro da igreja. Pois é, o caso aqui é exatamente esse. Ele dormiu e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. E olhe só que o rapaz morreu. Mas Deus, na sua bondade, usou Paulo de maneira especial, de modo que Paulo inclinou-se sobre ele e orou sobre o moço, e ele se levantou. Ali houve a ressurreição de Eutico, conforme o texto mesmo nos apresenta. E assim, em Troade, que fica lá em cima, bem perto da região da Grécia, o texto diz que Paulo pega o navio, vai para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo, diz o verso 13, localizando a própria pessoa de Lucas no processo. E aí eles então apresentam que dali vão para
De Assos, eles vão até Mitilene, depois passam perto de Quio, vão para Samos e chegam a Mileto. Mileto é ali uma cidade marítima, perto de Éfeso. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, porque estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. O ano que vem, ele pretende chegar em Jerusalém, no final da terceira viagem missionária. Paulo, a caminho de Jerusalém, vai chegar perto de Éfeso, mas ele não tem tempo a perder. Então, quer chegar em tempo em Jerusalém, aí antes do Pentecoste, que é por volta do mês de maio, geralmente. Então, em Mileto, como é pertinho, Paulo mandou chamar a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros. Uma coisa interessante, parece que há uma pluralidade de presbíteros no governo da igreja. E então, Paulo vai falar para eles sobre os desafios que essa igreja vai enfrentar. E ele diz que como ele serviu a Deus em sinceridade e com muito sofrimento na igreja de Éfeso, com humildade, com lágrimas, sofrendo a conspiração dos judeus, descrentes, e assim ele fala como ele pregou a todos. Agora, dirigido pelo Espírito, diz o verso 22, ele está indo para Jerusalém, sem saber o que haveria de acontecer. Observe como é impressionante o livro de Atos, que ao mesmo tempo como Paulo faz tudo tão organizado, estrategicamente bem pensado e elaborado, o Espírito de Deus o está dirigindo. Veja que a vida espiritual não se opõe à vida organizada, racional, bem pensada, e ele sabe que vai enfrentar prisões e sofrimentos. Mas o que importa é que ele prossiga testemunhando do Evangelho de Cristo. E ele se despede da liderança da igreja de Éfeso, uma igreja firme e viva no seu coração, porque ali passou 3 anos. E ele diz, olha, vocês não vão ver novamente a minha face. Paulo diz, olha, eu estou inocente do sangue de todos. Eu sempre falei a verdade para vocês. Proclamei toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E olha, tome cuidado. Depois que eu for embora, muitos lobos ferozes vão tentar destruir o rebanho. Gente que vai torcer a verdade. Preste atenção, porque eu sempre falei isso para vocês. E vocês devem tomar todo o cuidado. Preste atenção, como a verdade do Evangelho pode ser facilmente deturpada. Por isso é tão importante estudar e conhecer a Palavra de Deus com todo o seu ensino, os seus detalhes, para não ser enganado por pessoas que não têm temor de Deus. E assim, ele diz mais um pouco a respeito do seu comportamento. Olha, nunca cobicei prata nem ouro de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz para mostrar para vocês aqui um bom testemunho e olha, numa despedida emocionada e emocionante, eles se ajoelharam ali na praia e oraram. Todos choraram muito e abraçando o beijaram, de modo que eles ficaram tristes, porque sabiam que não iria mais encontrar a Paulo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.